livro de Crônicas, por bondade, capítulo de número 20. Capítulo 20. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Deus concede vitória a Josafá. Abra sua Bíblia aí, por bondade. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, aprender através das páginas da Escritura essa importante vitória que Deus concedeu a Josafá. E sucedeu que depois disto os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon-Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Sente por bondade, meus irmãos. Nós ouvimos alguns louvores que marcaram época, que marcaram o tempo na vida de muitos irmãos, e como é especial ouvir esses louvores. Crônicas remonta a história do povo judeu e registra também os diversos reis de Israel, compilando suas histórias, como também suas derrotas, como também o cativeiro babilônico e, por último, o retorno a Jerusalém. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, a respeito deste livro, define este livro, ou define esses 2 livros como coisas omitidas, isto é, omitidas de outros livros, a qual o Espírito Santo inspirou o escritor a escrever algo que não estava registrado em outros livros. E o nome hebraico para crônicas é histórias. E segundo a tradição judaica, quem escreveu este livro foi o escriba Esdras, o mesmo escritor do livro de Esdras. E ele escreve este livro no afã de recapitular a memória, de transmitir ao povo de Israel as histórias, as conquistas, como também a importância da lei de Moisés. E os escritos de 1ª e 2ª Crônicas podem ser divididos em 4 partes: genealogia, reinado de Davi, reinado de Salomão e a história do povo do sul. Do capítulo 17 até o capítulo 21 de 2ª Crônica, se há mais informações que o capítulo 22 de 1ª Reis. E consequentemente, essa história do capítulo 20 de 2ª Crônicas nós não encontramos nos livros de Reis, encontramos apenas no escrito de 2ª Crônicas. Primeiro, nós precisamos entender ou saber quem foi este rei Josafá, qual era a importância deste rei, ou qual foi a importância deste rei para Israel. Josafá, ele herda o trono do seu pai Asa, governa por um período de 35 anos, ou melhor dizendo, 25 anos, começando a reinar com 35 anos.
E nós temos alguns reis que foram seus contemporâneos, como Acabe, Acasias e Jorão, seu próprio filho. E a Bíblia destaca a aprovação de Deus no reinado de Josafá. Josafá foi um rei piedoso, que governou Israel, governou Judá, fazendo algumas reformas religiosas. Como também nós podemos destacar os atos de coragem, suas estratégias militares, restabelecendo também o comércio marítimo em Judá, que havia sido iniciado por Salomão. Mas o que mais nos chama a atenção na vida de Josafá, o que mais nos chama a atenção na vida deste homem, é a sua dependência em Deus. Dependência nos seus enfrentamentos, dependência nas guerras que ele teve que enfrentar, dependência contra os inimigos que se levantavam contra o povo do sul. E o capítulo de número 20 deixa isso muito claro. A dependência de buscar a Deus, a dependência de confiar em Deus, a dependência de clamar a Deus. E a ideia de dependência, ou o significado de dependência é obediência a submissão, subordinação. Paul Washer, um pastor americano, deixa registrado a seguinte frase: todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar a nossa dependência de Deus e aprender que a sua graça é suficiente. A dependência em Deus nos faz trilhar em caminhos com segurança. Em caminhos difíceis faz que a minha dependência não retroceda e desapareça quando os caminhos se tornarem difíceis para atravessar. O capítulo 20 retrata a grande aflição, angústia que Josafá enfrentou, mas também descreve um coração daquele que crê em Deus e que acredita que Deus é capaz e absoluto para socorrer aqueles que pertencem a Ele, para socorrer aqueles que são deles. O salmista no Salmo 34, verso de número 6 disse: clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O interessante é que o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. O Senhor conhece aqueles que são dele. O Senhor sabe quem é filho dele. E os que estão guardados por Jesus estão na palma da mão dele. Os momentos de aflições, de tempestades, de inseguranças, de grandes tormentos e desafios, não tira a capacidade de Deus guardar, de Deus livrar, de Deus proteger, de Deus dar segurança. Quem é selado por Deus, quem tem a marca de Cristo na alma, quem é dele tem a certeza que ele guarda, que ele cuida, que ele protege, que ele defende, que ele estende as suas mãos. Esse momento de provação, esse momento de teste, esse momento de circunstâncias difíceis não são eternos, eles passam, eles finalizam, eles terminam. Deus permite nós atravessarmos por aflições, mas no tempo dele, na hora dele, no momento dele, na circunstância que ele quer, ele faz com que as tribulações dê lugar à bonança do agir dele
em nossa vida. Josafá enfrenta uma grande peleja contra Moabe e os filhos de Amon, tanto os amonitas como os moabitas, descendentes da relação incestuosa de Ló, sempre foram inimigos declarados de Israel, sempre fizeram oposição contra Israel, sempre fizeram guerra contra Israel. Mas repare que o texto logo no seu início diz que também mais alguns participaram desta guerra, e alguns estudiosos tendem a crer que estes alguns que estavam junto com os moabitas e os amonitas era a multidão de um exército árabe que também vinha contra Judá. A notícia chegou a Josafá, e a notícia era alarmante, a notícia era difícil de ser recebida, e era difícil se montar uma estratégia, porque os soldados inimigos, ou o exército inimigo, era muito maior do que Judá, era extensamente maior de que Judá, e a informação era que eles estavam próximos, estavam muito perto, estavam na região de Engedi, que já era uma região no território de Judá. E a referência no verso 2, em relação ao mar, esse mar está remontado ao Mar Morto, então eles estavam muito próximos, eles estavam muito perto para destruir Judá, para tirar Josafá do trono e tomar Judá à força. Quando Josafá recebe a notícia, ele teme, fica apavorado, ele fica com medo, ele teme essa circunstância, o medo toma conta dele, e o medo e o temor, ele se destaca na coragem. Por quê? Porque o corajoso, ele não deixa de ter medo ou temor, mas diante das circunstâncias que se atravessa, diante das circunstâncias contrárias, o corajoso enfrenta os seus temores, enfrenta os seus medos. Coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de enfrentá-los. Eu posso temer o que vem pela frente, eu posso temer o inimigo que está se aproximando, mas eu vou ter coragem de buscar a Deus, vou ter coragem de clamar a Deus, vou ter coragem de acreditar que Deus pode me livrar. Josafá se atemorizou, porém a atitude que ele tomou foi essencial para o agir de Deus. O verso que nós lemos, ou os versos que nós lemos, diz que Josafá foi buscar a Deus, apregoou um jejum em todo o território de Judá. O povo acatou a ordem de Josafá, se congregaram, se reuniram, começaram a buscar a Deus, começaram a jejuar. E o jejum deve ser aplicado de regular oração, e o anseio do crente quando ele ora e quando ele jejua é para que a vontade de Deus seja feita. Nós observamos Daniel, Neemias, o próprio Jesus, que seguiam em orações regulares e também em jejum. A oração é uma ferramenta de comunicação do homem para com Deus, e a certeza de que Deus ouve as nossas orações e cumpre o seu querer, e cumpre a sua vontade, e cumpre o seu desejo. Se tem uma coisa poderosa na igreja, é a oração. Ninguém vence sem oração, ninguém vence sem buscar a Deus, ninguém enfrenta os desafios sem orar, ninguém enfrenta o medo sem orar, ninguém tem coragem robusta sem orar, ninguém enfrenta Satanás sem oração, ninguém enfrenta o diabo sem joelho no chão, ninguém enfrenta as hostes do mal sem oração. O que Josafá fez? Vamos orar, vamos buscar
buscar a Deus. Nós podemos estar em menor número do que eles, mas maior é o Senhor que está conosco. A oração é a combustão, a ferramenta, a força em Deus que nos move, a força em Deus que nos conduz. A Bíblia diz que Josafá no templo, no pátio novo, no átrio do templo, orou a Deus, recordando-se dos feitos que o Senhor havia feito. Em momentos de crise, a oração é uma fonte de força capaz de nos fazer recordar de experiências prévias que fomos ajudados por Deus, amparados por Deus. Nesse momento de circunstâncias difíceis na vida de Josafá, ele vai dizer: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos do povo? Nas tuas mãos está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para nos lançar fora da tua possessão, que nos deste herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que nós vimos nesta oração? Algumas verdades. Primeiro, ele reconheceu a soberania de Deus. Segundo, a aliança com Deus. Terceiro, a presença de Deus. Quarto, a misericórdia de Deus. Quinto, a possessão de Deus. Sexto, a sua total dependência em Deus. Em mim não há força, por mim não consigo, em mim não há capacidade nenhuma de vencer. Em mim não há capacidade nenhuma de vencer o mal, de vencer o pecado, de vencer as trevas. Em mim não há capacidade nenhuma de vencer o diabo, mas os meus olhos, a minha confiança, a minha força está posta em ti. Nós não enfrentamos os desafios, nós não enfrentamos o dia mau com as nossas estratégias, capacidades. Nós não enfrentamos os inimigos moabitas, amonitas, árabes, com as nossas estratégias. Nós dizemos ao Senhor: em nós não há força, em nós não há capacidade, em nós não há sequer um pingo de força para destruir o diabo, para vencer o pecado. Mas a minha confiança,
os meus olhos, a minha vida, oh aleluia, o meu corpo, a minha mente, meu coração, minhas ações, minha sensibilidade, minhas fraquezas, minha ausência de força, minha incapacidade, tudo está colocado em ti. Se está nele, fique tranquilo. Em contrapartida, a força, a graça, a poder, a bálsamo, a bonança, a alegria. Se eu não tenho, Ele tem. Ninguém tem a capacidade de bater no peito e dizer, eu venço. Não, em Cristo sou mais que vencedor. Ninguém tem a capacidade de bater no peito e dizer, eu avanço. Sai da frente, Satanás, não. Mas em Cristo, Satanás tem que sair da frente. Em Cristo, o mal tem que sair da frente. Em Cristo, toda e qualquer ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Em Cristo, todas as obras do diabo não darão certo na sua vida, porque ele destronou as obras do diabo e concedeu vitória aos seus filhos. Em nós não há força, em nós não há capacidade, em nós não há estratégia, mas Ele tem, Ele pode, Ele consegue, Ele tem a graça, Ele tem o apoio. E se tu acredita nisso, e se tu pode, levanta a tua mão lá em cima, dê o teu maior glória a Deus aqui nessa noite. Ele pode. Quando nós nos dispusemos a buscar a Deus, a resposta vem. Quando nós nos dispusemos a buscar o Senhor, a resposta vem de acordo com a sua vontade. Não existe ninguém que fique de pé diante de uma igreja que ora, que busca, que clama. O Império Romano não conseguiu destruir a Pedro e João na prisão, porque uma igreja estava orando e Deus os livrou. Uma igreja que ora, ela é militante contra o inferno. Satanás não tem receio, não tem medo de crente forjado em títulos, não tem medo de crente, ou não tem medo de ministros, nem de pastor, nem de poder humano, mas ele não suporta, ele não consegue destruir, aniquilar uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, cheia da oração e cheia de jejum. As armas da igreja são espirituais. As nossas armas não são carnais, são espirituais para destronar o inferno. Satanás não abate, Satanás ele tem poder de abater qualquer título, qualquer poder humano, qualquer ministro que se assenta no seu trono de poder, que se apega ao poder. Satanás tem poder de abater homens que concentram a sua vida no poder, na ganância pelo poder. Ele tem poder de abater esse tipo de pessoas que confiam só no dinheiro, na sua capacidade, que confiam na sua força, que confiam no poder humano. Ninguém me tira daqui. Quero ver Satanás me tirar daqui. Eu aqui mando, eu aqui governo, eu aqui dirijo. Satanás derruba, Satanás abate, mas ele não destrói uma igreja que é forjada na oração.
Ele não destrói uma igreja que é forjada na palavra. Ele não destrói uma igreja que é forjada no jejum. A Bíblia diz que o povo ficou de pé diante do Senhor, todos, mulheres, crianças, filhos, para ouvir a palavra de Deus pela boca de Jeziel, o levita. E ele disse: dai ouvidos todo ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, é tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zi, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Não temas, amanhã estará nas tuas mãos, Josafá, os moabitas, os amonitas, os árabes. Josafá, depois de ouvir a voz de Deus, se prostra. E no prostrar, todos os moradores de Judá o acompanham e prostram-se junto com ele. E eles começam a adorar a Deus. Enquanto eles adoravam, os levitas também em grande voz jubilavam ao Senhor. No prostrar você ora, mas no prostrar você também adora. No prostrar você clama por socorro, mas no prostrar você também louva a Deus pelo socorro concedido. No prostrar você suplica, e no prostrar Deus concede a vitória. Já vai agradecendo a Deus pelo livramento que Ele vai conceder. Já vai adorando a Deus por aquilo que você não está nem percebendo, nem vendo. Amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Já vai adorando a Deus. Não deixe para adorar quando chegar, não deixe para adorar quando estiver na mão, não deixe para louvar a Ele quando você receber. Já vai dizendo: Deus, eu agradeço porque o inimigo já está na palma da nossa mão. Eu te agradeço porque a vitória já está na palma da mão. Eu te agradeço porque a minha família já está na palma da tua mão. Eu te agradeço porque a salvação já está na palma da tua mão. Eu te adoro, eu te louvo. Não permita chegar para você celebrar. Já celebra antes de chegar. Cadê quem vai celebrar aqui? Cadê quem vai celebrar aqui? Celebra antes. Não espere chegar para celebrar. Celebre antes. Jubila antes. Adora antes, faz barulho de louvor antes. Não chegou, mas eu estou adorando. Não chegou, mas eu estou louvando. Não chegou, mas eu já estou agradecendo. Não chegou, mas eu já estou me prostrando. Não chegou, mas eu já estou orando. Não chegou, mas eu já estou jejuando. Porque vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Vai chegar na minha direita, vai chegar no corredor, vai chegar na minha esquerda, vai chegar entre os obreiros, vai chegar entre os músicos. Vai chegar, vede o livramento de Deus. Não temas o hoje, não temas o agora. Veja o livramento que Deus te dá. E pode ser amanhã, pode ser depois, não importa. Mas eu vou celebrar Ele antes de chegar. Porque está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. A Bíblia diz que eles foram para a peleja. E nesta peleja eles não usaram armas. Os inimigos estavam armados, mas eles nenhuma arma
possuíam. O que eles possuíam? Oração, jejum, celebração, adoração, gratidão. E o louvor que eles entoaram depois de ouvir os conselhos de Josafá foi: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles louvavam a Deus, Deus preparou uma emboscada para os inimigos de Israel. Deus colocou uma espécie de confusão irracional, e eles mesmos começaram a se degladiar entre si, e se acabaram, se destruíram eles mesmos. Eles não precisaram colocar sequer um dedo, pastor Menegas. Deus se encarregou de tudo. Todas as vezes que você bota a sua mão, dá errado. Todas as vezes que você bota o seu dedo, dá errado. É por isso que às vezes você arruma luta para a sua cabeça. Todos nós às vezes já arrumamos alguma luta para a nossa cabeça, quando a gente quis botar o nosso dedo, a nossa mão, e Deus disse: não bota, só vá para a peleja sem armas, só vai para a peleja adorando, deixa que o resto eu faço, deixa que do resto eu cuido. Todas as vezes que a gente botou a mão, deu errado. Todas as vezes que a gente quis fazer do nosso jeito, deu errado. Não vai dar certo quando você quiser tomar a dianteira que não pertence a você e só pertence a Deus. Deixa na mão de Deus que Ele resolve. Estão batendo, deixa bater. Uma hora quem vai bater é Deus. Estão te arrebentando, deixa arrebentar. Uma hora quem arrebenta é Deus. Estão tentando dar uma rasteira, deixa tentar. Uma hora quem vai dar a rasteira é Deus. O que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou adorar, vou glorificar, vou exaltar, vou celebrar, porque nesta peleja eu não vou precisar nem entrar. Nesta peleja quem vai entrar é o meu Deus, é o meu Senhor, é o general de guerra. Judá viu o livramento de Deus, a vitória de Deus, e o resultado foi tão extraordinário, que quando eles chegaram, viram os despojos espalhados, e a paga do salário de todos os soldados eram os despojos da guerra. Recolheram todos os despojos, e houve grande alegria diante de tantos sofrimentos. No quarto dia eles pararam, depois de recolher todos os despojos, e eles agradeceram a Deus, e aquele local ficou conhecido como Vale da Bênção. No meio da peleja, no lugar da peleja, no lugar dos enfrentamentos, vai ser lugar da bênção de Deus. O interessante é que a palavra Jeruel, o significado da palavra Jeruel significa achado por Deus. No meio desse vale o Senhor vai achar um local de bênção e vai assentar esse local de bênção para você passar por ele. Jeruel, lugar achado por Deus. Quem acha é Deus, não é você. Você é cego para ver. Quem vai achar e vai te dar a visão para ver o local da bênção é Deus. Quando você vê, já está no meio da bênção. Quando você perceber, já está celebrando com os despojos, com os presentes que Deus concede. Já está celebrando que os presentes que Deus dá. Josafá então, juntamente com os homens de Judá, voltaram alegres, porque o Senhor lhes concedeu vitória sobre os seus inimigos. E eles voltaram cantando, tocando harpa, saltério, pandeiro, glorificando a Deus, adorando a Deus. A Bíblia diz que as nações se atemorizaram dos feitos que o Senhor havia concedido a Judá. Pode ser que aquilo que você esteja observando é só peleja, é só guerra, é só batalha, é só luta, mas também vão ter que ver a vitória do povo de Deus. Vão ter que observar o que o Deus da igreja militante faz pelo seu povo, e é poderoso para despedaçar o inferno. A diferença de Judá para os seus adversários era gritante.
em relação de combatentes, em relação de soldados, em relação de homens. Mas a diferença real é que enquanto os adversários tinham um grande número de soldados, Israel ou Judá só tinha Deus. E é o que basta. Acabou. É o que precisa, só Deus. Não precisa de muita coisa, só de uma: Deus. Pode ser que do lado de lá os inimigos venham, sejam monstruosos, gigantes, sejam capazes de destruir qualquer império e nação, mas nós temos Deus. E quem tem Deus tem a maior. Acabou. O inferno diz: vou lutar e vou vencer. Você diz: eu tenho Deus. O inferno tenta te destruir, Éder, mas Deus está olhando para você e você para ele, e você diz: eu tenho Deus. O inferno está tentando destruir a tua casa, a tua família, mas você diz: eu tenho Deus. O inferno está tentando arrancar de você seus filhos e conduzir ao mundo, mas você diz: eu tenho Deus. O inferno está tentando destruir teus negócios, tua empresa, mas você diz: eu tenho Deus. O inferno está tentando destruir teu casamento, teu relacionamento, mas você diz: eu tenho Deus. O inferno está vindo contra a tua chamada, contra o teu ministério, para lhe alcançar desânimo, para lhe alcançar angústia e desistir de tudo aquilo que Deus projetou para você, mas você diz: eu tenho Deus. Se tem Deus, tem maioria. Se tem Deus, não tem diabo que te destrói. Se tem Deus, não tem homem que te destrói. Se tem Deus, não tem império que te destrói. Se tem Deus, não tem governo que te destrói. Maior é o Deus que está conosco do que aquele que está no meio dos amonitas, no meio dos moabitas, no meio dos árabes. Maior é a glória de Deus, maior é a presença de Deus. Eu tenho Deus, e se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Fique de pé por bondade. Eu estou com muita dor de cabeça, irmãos. Só Deus sabe. Mas quinta-feira eu falei que eu ia ministrar sobre o juízo final. Mas essa palavra já estava no meu coração há alguns dias. O interessante é que aquilo que faz a diferença nas batalhas que enfrentamos é a presença de Deus. Nunca é você, nunca é você, nunca é você, nunca é você, nunca é você. É Deus. Sabe por que tem muitas pessoas que caem e não se levantam? Porque sempre confiam em si mesmo. Nunca reconhecem, nunca se dobram, nunca se curvam. Sempre com justificativas. Mas nós vencemos as nossas batalhas porque tem Deus. Nós vencemos as nossas pelejas, pastor Sandro, porque tem Deus. E tem coisas não que é difícil de ser enfrentada. Tem dilemas da vida que é difícil você passar. Tem situações que é difícil, Súliva, você enfrentar, machuca, dói, mas tem Deus. Tem coisas que é difícil, Rafael, escutar, ouvir ao nosso respeito, Delmir, mas tem Deus. Tem coisas que parece que a gente vai ruir mesmo. Nossas forças se dilaceram, nossa capacidade vai embora. A gente se dobra e diz: Deus, o que fazer? Como vencer? Como sair disso? Parece que o adversário é mais forte do que eu.
inimigo está a milhas na frente, me fulminando, me arrebentando. O que fazer? Nada. Faça nada. Ou melhor, só ora, só adora. Deixa que Deus faz. Deixa que Deus opera. Deixa que Deus trabalha. Deixa que Deus dirige. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu preciso tanto de Ti. Nós precisamos tanto da Tua graça, do Teu amparo. O interessante, meus irmãos, é que lá no final, no versículo 30 do capítulo 20, Deus deu repouso a Josafá por todos os lados, todos. Não foi só na frente, atrás, todos os lados. Vão olhar para frente, vão ver Deus. Vão olhar para trás, irmão Reginaldo, vão ver Deus. Vão olhar para a direita, Jonatas, vão ver Deus. Vão olhar para a esquerda, Jorge, vão ver Deus. Vão olhar para cima, o que eles vão enxergar? Deus. Vão olhar para baixo, o que eles vão enxergar? Deus. Por todos os lados eu estou cercado, todos. Não tem 1 metro quadrado que Jesus já não cercou na minha alma. Não tem 1 metro quadrado que Jesus já não cercou na minha vida. Todos os lados eu estou cercados por Deus. Satanás pode chegar, pode se aproximar, mas quando ele chegar, já estou cercado por Deus de todos os lados. Satanás não destrói quem está cercado. Você pode se enfraquecer, todos nós, mas ele não destrói quem está cercado. Satanás não destrói quem está cercado pela chamada de Deus. Satanás não destrói um crente cheio do Espírito Santo, que ama de todo o seu coração a Deus, que anda com Deus, que confia em Deus, que foi salvo por Ele. Satanás não consegue. Por todos os lados que olhar, por todos os lados que olhar, vão ver Deus. Tem um louvor que diz: se eu cair, a tua mão me levantará, me sustentará. Vão olhar, vão ver Deus. Tem uma cerca aqui. Satanás pode se aproximar ali, aqui não. Satanás ele pode tentar abalar a estrutura da casa, mas na rocha ele não mexe. Na raiz ele não mexe. A raiz e a rocha não destrói. Coloca a mão no seu coração por botar. E faça uma oração para Deus nessa noite. Ele cerca por todos os lados. Ora a Deus. Diga a Ele: me cerca de todos os lados. Me ajuda a vencer o pecado. Me ajuda a vencer o mal, me ajuda a vencer as circunstâncias, me ajuda a vencer a Satanás, me ajuda a vencer o inimigo, me cerca de todos os lados. Pai, nós oramos.